Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje nós vamos ter aula de técnicas de redação, tá? Vamos falar a respeito do depoimento. Então, antes nós vamos ver alguns exemplos e depois eu vou explicar para vocês como se faz um depoimento, ok? Então, vamos lá para o nosso compartilhamento de tela. Vamos usar aqui mesmo a página do livro, né? Então, eu já começo lá com alguns textos, tá? José é um nome fictício, né? Estudava numa escola pequena de Copacabana. Eu nem me lembrava que perturbava um cara da minha turma. Éramos alunos do primário. Um dia, já na faculdade, fomos jogar uma pelada. E lá estava o cara que eu perturbava. Realmente não me lembrava. Do nada vem um cara, pula na primeira disputa de bola e quebra minha perna. E ainda me deu um chute na cabeça. Fui direto para o Miguel Couto. E o jogo virou uma pancadaria, que meu time acabou perdendo. A gente fazia engenharia, éramos jovens normais, e o outro time era do que hoje chama de pitbulls. Era lutador de jiu-jitsu, surfistas e encrenqueiros. Só soube que era ele quando eu estava com a perna quebrada, urrando de dor. Ele veio e bateu o tiro de meta no meu rosto. Perdi 5 dentes, tive arranhão de córnea, tive trauma craniano e uma fratura na perna. Só me lembrei do meu agressor ao ver umas fotos antigas do colégio Melo e Souza, mas realmente não lembrava que implicava com ele. Não lembrava mesmo. E se implicava, o que de tão grave poderia fazer uma criança de 7 anos com outra que justificasse uma agressão assim? Eu não era uma criança má. Já o cara que hoje anda por aí com o rosto em outdoor é um psicopata. Então aqui nós temos um primeiro depoimento. Pois o segundo aqui, Pedro Francisco. Recordo-me de um caso de bullying que ocorreu comigo na infância. Estudava numa escola pública na cidade do interior pernambucano chamada Tabira. Tinha em torno de 11 anos e sempre acompanhava de alguns colegas de turma que se mostravam valentões e bravos. Eu tinha muito medo deles. Acredito que deixava transparecer isso, sem mesmo perceber. Acontece que sempre fui muito aplicada, dedicada aos estudos e tinha como melhor amigo um garoto grandão, valentão também, porém não se metia em confusão. Ele, apesar de valentão, era meio desligado dos estudos e sempre tirava notas baixas nas provas. Então, aproveitei essa deficiência dele e propus um acordo. Ele me livraria dos valentões nas brigas corriqueiras e eu o ajudava nas provas. Assim, conseguia sempre me livrar das surras e os ditos bulls me deixavam em paz. Até hoje me lembro desses episódios na infância. Um grupo de valentões vinha em minha direção e meu amigo de imediato tomava a frente e botava todos para correr. Então esse é o depoimento de Pedro Francisco. Agora da Marta Serrati. Nunca mais esqueci o constrangimento e sofrimento que passei na frente dos meus colegas quando 2 professoras de matemática me insultaram e uma delas me sacudiu pelo braço só porque eu não sabia resolver o problema no quadro negro. Esta última fez isso na frente de toda a classe e me sacudiu muitas vezes pelo braço, fazendo-me chorar. Eu tinha 6 anos. Mais tarde, a segunda professora de matemática fez a mesma coisa com palavras, humilhando-me ao máximo. Resultado, nunca mais quis estudar matemática e parei de estudar no 1º grau. Miriam Márcia de Moraes. Minha filha tem 10 anos, cabelos enormes e encaracolados, com muito volume. Os cabelos dela são lindos, remetem-se a uma coisa meio afro e são considerados um trunfo nas passarelas, já que ela faz alguns desfiles de moda infantil. No entanto, na escola é chamada de pulguenta, bruxa, uma série de adjetivos que a magoam profundamente. Ela sempre me pede para deixar que faça escova progressiva, chapinha, mas seria um erro permitir que a maldade daqueles pestinhos retire o seu diferencial. Até porque muitas críticas acontecem quando ela usa algo bonito diferente. Ser alta, magra e estilosa tem sido difícil para minha filha. Imagine o quanto de maldade não acontece com as crianças gordinhas ou com outras diferenças. Os professores costumam se fazer de mortos. Acho que deviam haver mais acompanhamento, especialmente durante o recreio. Então aqui é um outro depoimento de uma mãe, né, falando da filha de 10 anos. Aí vocês irão
responder a esses questionários para mim, da número 1 até o 6, tá? E nós vamos corrigir na aula remota, tá bom? Aí vem aqui o depoimento. O que é o depoimento? Então, é um gênero textual que circula principalmente, podem grifar aí, em jornais, revistas e páginas de internet, sempre inclusive bastante comum em redes sociais, né? Nele, narra-se fatos reais vividos por uma pessoa. A finalidade do depoimento é relatar situações que possam ensinar algo ao leitor. Há, portanto, uma intenção pedagógica nesse tipo de texto. Então, depoimento é relatar algo que alguém viveu, relatar fatos reais. Ó, já está até em negrito. Então, o depoimento, ele não relata histórias fictícias, tá? Ele relata fatos reais que realmente aconteceram e tem o intuito, tá? De ensinar algo ao leitor. Como conta uma história, podemos encontrar no corpo do texto elementos básicos da narrativa, que são os personagens, tempo, espaço e sequência de fatos. Isso a gente vai encontrar. O narrador, ele é o protagonista do fato, aquele que vê a situação narrada. Por isso, os verbos e os pronomes devem ser empregados na primeira pessoa. Afinal, depoimentos são pessoais e os verbos se mantêm basicamente entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo. E a norma padrão deve ser empregada. Então, como um depoimento é algo pessoal, é algo vivido, né, pela pessoa, tem que ser feito, tem que ser escrito na primeira pessoa, tá? Que você vai dar o seu depoimento, você vai contar algo que aconteceu com você. Então, os verbos aí devem ser empregados na primeira pessoa, como os pronomes também, tá bom? Vocês podem estar grifando isso daí, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue aqui grifar com marca-texto. Então, vamos lá. Aqui, ó. O narrador é o protagonista do fato, né? Então, aqui, o narrador é o protagonista do fato. Olha isso, né? Aí vocês grifam, tá? E sempre ser escrito na primeira pessoa, tá bom? Isso é bem interessante vocês estarem marcando, ó. Pegar na primeira pessoa. Vamos colocar aqui, tá? Depois também é legal vocês estarem grifando os elementos que a gente encontra no texto, né? Já que é uma história. Deixa eu ver aqui. Então, os elementos básicos de uma narrativa, a gente vai encontrar quais são esses elementos básicos da narrativa, né? A gente vai colocar aqui personagem, tempo, espaço e sequência. Se a gente conseguir, a gente faz. Okay. Mas aí vocês grifam, tá bom? Que ele não ajuda muito, não. Aí tem aqui o relato testemunhal. É possível que alguém, tendo presenciado um fato e possuindo conhecimento detalhado sobre determinada situação, resolva relatá-la. Aí a gente tem um relato testemunhal. Então, relato testemunhal é diferente do depoimento. Então, relatar algo que você viu, que não aconteceu com você. Então, nesse tipo de texto, narram-se fatos supostamente reais e que foram testemunhados por outra pessoa. O narrador, portanto, ele não é protagonista. Então, no relato testemunhal, ele não é mais protagonista da ação e não participa diretamente da história. Ele apenas observa a sucessão dos acontecimentos e relata. Nesse caso, ele deve apresentar seu próprio ponto de vista em relação ao fato, não a impressão do outro. Então, no relato testemunhal, acaba sobressaindo a opinião de quem viu, de quem, né, viu a situação ali, por estar relatando o fato presenciado, tá? Dessa forma, os verbos e os pronomes também devem ser empregados predominantemente na primeira pessoa e se apresentarem no critério perfeito no presente indicativo. Emprega-se também a norma padrão da língua. Assim como nos depoimentos, podemos encontrar nos relatos testemunhais os elementos básicos da narrativa: personagens, tempo, espaço, sequências de fato.
tá? Então, prestar atenção aí, relato testemunial diferente do depoimento, tá? Ele deve apresentar seu próprio ponto de vista em relação ao fato e não a impressão do outro. Então, quando eu tenho a diferença está aí. O relato testemunial sobressai a opinião de quem está escrevendo de acordo com o ponto de vista dele, do que ele presenciou, e não do que realmente que foi vivido pelo protagonista, tá? Então, aqui, de onde vem a palavra protagonista? O protagonista é, dentro de uma história, o personagem mais importante. A palavra vem do grego, protagonistas, ator que desempenha o papel principal em uma peça. Ela surgiu da união de protos, primeiro, com agonistas, ator competidor, tá? Aí tem as questões 7 e 8, que você vai responder para mim. E aqui vocês irão fazer essa proposta de produção textual. Chegou a sua vez. Escreva um depoimento ou um relato testemunhal sobre um caso de bullying ou discriminação que tenha presenciado. Aqui, talvez, né? Deus queira que vocês não tenham presenciado, mas vocês podem estar escrevendo, né, um depoimento, relatando algo que vocês já ouviram alguém contar, que vocês já viram na TV, né? Como nós já estamos vendo muito ultimamente sobre a discriminação racial, né? Caso deseje ter seu texto divulgado no jornal ou na página da escola, indique ao final do texto sua intenção. Se, pelo contrário, você preferir manter a discussão, pode, inclusive, optar por nomes fictícios na composição de seu texto. Sinta-se à vontade. Ao finalizar seu texto, recorra à mesma grade que utilizou na questão 8 e confira se sua posição precisa de algum ajuste. Então, aqui você vai optar em fazer um relato, né? Você pode fazer um relato testemunial, algo que você presenciou, que você viu, que alguém contou, e você relata de acordo com os fatos que você viu, ou um depoimento, né? Um depoimento contando aí um fato de bullying que tenha presenciado, tá? Aí vocês vão optar, tá? Aí a gente pode estar fazendo aí de 10 a 15, né? Entre 10 e 15 linhas, tá bom? Vocês vão recorrer à questão de número 8, né, anterior aqui, para você avaliar, para ver se escreveu certinho. E vocês vão mandar para o meu e-mail, tá? Esse relato ou esse relato testemunhal ou esse depoimento, tá bom? Então, aqui, aplicando o assunto, mais do que um simples desabafo, um depoimento ou relato testemunhal pode ter força de lei. No meio jurídico, muitas vezes, sentenças são determinadas com base nos seus discursos. Mesmo fora do âmbito legal, depoimentos nos permitem conhecer a visão do outro e, se bem colocados, podem alterar comportamentos e promover ações para que se alcance determinada causa. Portanto, solte sua voz. Tá? Então, aqui, falando a respeito de uma grande função, né? Que também esse gênero textual serve, né? Esse depoimento, esse relato, né? Dentro do meio jurídico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, para quem esqueceu, o meu e-mail, para que vocês possam estar mandando para mim, tá? O meu e-mail, para que vocês possam estar mandando prof.luciene, mandando essa minec@gmail.com, tá? Vai tudo minúsculo, que foi maiúsculo. Vamos aqui. gmail.com, tá bom? Então, vocês enviam para esse e-mail aqui, essa produção textual, tá? 10 a 15 linhas, tá ótimo, tá bom? Não se esqueçam, mandem pro e-mail, digitem, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Por favor, digitar no próprio e-mail ou
colocar aqui, por favor, digitar. Você pode digitar no próprio e-mail ou mandar em anexo para mim, que é mais fácil que vocês ficarem tirando fotos, que fica mais difícil para eu estar lendo, tá bom? Tudo bem, então? Essa foi a nossa aula de hoje, bem tranquilo, né? Depoimento ou relato testemunhal. Façam sobre o bullying, tá? Mesmo que vocês não tenham presenciado algo próximo a vocês, mas a mídia tem divulgado muitos casos a respeito, então dá para vocês, né, fazerem assim uma situação fictícia e escrever a respeito, tá? Então, e as questões eu corrijo na nossa aula remota. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.